Oi, viajante da vida! Você acha que a participação feminina na doutrina espírita é apenas na mediunidade? Está muito enganado. Na nossa próxima viagem, nós vamos conversar sobre a mulher na dimensão espírita e verificar a importância do elemento feminino na doutrina que nós abraçamos. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita e se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para poder receber as notificações, deixa um like, se não gostar, pode deixar o dislike, mas também deixa um comentário para nós lá embaixo e compartilhe esse vídeo. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que esse precioso momento de trabalho seja coroado com o carinho de Jesus. Quando nós pensamos nas transformações que a sociedade vem vivendo, nas conquistas que foram realizadas desde a codificação da doutrina espírita lá no século XIX, até o século XXI, até este momento é inegável nós considerarmos. Já houve progresso, mas também é impossível não admitirmos que em determinadas áreas a nossa sociedade ainda deixa muito a desejar. Uma dessas áreas é exatamente a discriminação. Vários grupos da sociedade ainda são colocados em condição de subalternidade, em condição de inferioridade, seja por gênero, seja por etnia. E aí é lógico que a codificação da doutrina espírita, já prevendo isso para nós, traz uma informação preciosa, lá no capítulo 11 da terceira parte, quando Kardec considera a lei de igualdade. E lá na questão 822A, o codificador traz para nós um tema que é assunto para o nosso estudo de hoje. Ele pergunta aos benfeitores espirituais se, para ser justa, uma sociedade deve consagrar em suas leis a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. E os espíritos respondem assim: igualdade de direitos sim, de deveres não. Olha como é interessante. Vamos ao próprio texto de Allan Kardec para que nós possamos ter essa referência, possamos ter essa percepção. Ele pergunta aos amigos espirituais: sendo assim, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E os espíritos respondem para ele: de direitos sim, de funções não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. E aí nesse ponto aqui, se nós parássemos neste ponto aqui, meus amigos, pareceria a cada um de nós hoje no século XXI que os espíritos são preconceituosos e machistas, e que estão mandando a mulher ser dona de casa e o homem ir para a rua trabalhar. Mas não é nada disso. Aqui a questão está em cada um ter o seu devido lugar, cada experiência, cada oportunidade, cada romagem nos traz desafios e experiências próprias. As da masculinidade são distintas da feminilidade, mas não no que diz respeito a tarefas, e sim no aprendizado. E aí eles ainda complementam com essa questão: cuidar do exterior o homem, ou seja, das coisas mais práticas, da gestão das coisas do mundo, do funcionamento, do aprendizado dos mecanismos do funcionamento do mundo material. E a mulher cabe então cuidar do mundo interior. Não quer dizer que ela não deva trabalhar, não quer dizer que ela não tenha o direito de projetar-se também profissionalmente. Ao contrário, olha só que coisa interessante. A lei humana, dizem os espíritos a Kardec, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A sua escravização marcha de par com a barbárie. Além disso, os sexos só existem na organização física, já que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Olha que isso já tem mais de 160 anos e ainda hoje nós vemos as lutas libertárias femininas. Desde a época da codificação, aliás, olha que coisa interessante, em 1857, quando nós comemoramos em março o Dia Internacional da Mulher, era para lembrar uma data estranha, em que trabalhadoras foram mortas em Nova York porque protestavam por melhores condições de trabalho.
E aquele dia, então, fica marcado como um dia de lutas, como um dia de busca por conquistas, como um dia de demanda por igualdades. E é lógico que houve progressos, principalmente no que diz respeito à colocação do elemento feminino para contribuir para a sociedade crescer. Nós vemos isso acontecer hoje, quando administradoras são administradoras zelosas, cuidadosas, cuidam das coletividades que foram chamadas a administrar, como cuidariam das suas próprias famílias, maternalmente amparando. Quando são gestoras, quando são médicas, sempre vão humanizando a tarefa, que dificilmente a criatura na romagem masculina consegue fazer, dados os desafios que nós homens enfrentamos nas disputas, na questão de prevalecer no desejo, na necessidade que foi colocada para o elemento masculino na sociedade, de que ele deve ser viril, de que ele deve se apresentar como poderoso, como conquistador. A mulher não tem essa preocupação. Então ela se coloca como o melhor de si, ela apresenta o melhor de si à sociedade. E é lógico que na doutrina espírita nós não poderíamos deixar de contar com esse elemento. Não apenas no que diz respeito à mediunidade, meus amigos, mas também e principalmente na preparação da codificação. Não nos esqueçamos que o pequeno professor Rivaio, o menino Rivaio, deixou a casa dos pais por volta dos 10, 11 anos e foi para a Suíça, para o Instituto de Yverdon, estudar com Pestalozzi. E uma mulher, Ana Pestalozzi, foi um referencial, foi um modelo de mãe, mulher, educadora, respeitadíssima pelo marido, porque ela era 7 anos mais velha do que ele, ai dele se desafiasse, né? E também pelos outros professores, pelos demais colegas educadores. Era ela quem contemporizava os atritos entre as crianças, tornando menos dura, menos difícil o distanciamento da família e da figura maternal deixada em casa. E assim que o professor Rivaio, crescido, se forma, vai a Paris trabalhar como educador, segue os passos do seu mestre e encontra uma jovem, 9 anos mais velha que ele, aparentemente 5 anos mais jovem, dada a sua compleição pequena, a sua jovialidade. Amélie Gabrielle Boudet se faz o anjo tutelar do professor Rivaio. Juntos, numa sinergia absoluta, formam um casal de educadores que influenciaram a sociedade do século XIX de forma profunda. E aí nós vamos percebendo como estas criaturas têm colaboração a nos dar. Como o elemento feminino é importante na doutrina espírita. Muito se fala de Bezerra de Menezes, de Leon Denis, de Gabriel Delany. É verdade. Nós tivemos trabalhadores da doutrina espírita, consolidadores da codificação muito importantes. Mas nada fariam se também não contassem com o apoio das suas companheiras de jornada, com o apoio das médiuns. Sim, meus irmãos. Naquele primeiro momento de desafio, de descrença, de tanto ceticismo, coube ao elemento feminino trazer em primeira carga as noções do mundo espiritual, desvendar com a mediunidade, com a docilidade com que a mulher se entrega ao trabalho mediúnico, mostrando para nós a existência do mundo espiritual. Isso vem de muito antes até, vem de bem antes da codificação. Desde o Velho Testamento nós já vemos as mulheres médiums sendo referenciadas. É o caso da pitonisa de Endor, que recebendo a comunicação do Espírito Samuel, passa um corretivo no rei Saul e avisa que ele havia se desviado da proposta de cuidar do povo que lhe foi confiado e por isso seu reinado seria afinado, seria terminado. Se fosse provavelmente alguém acostumado a jogadas políticas, às intrigas, teria contemporizado com o rei, teria mistificado. Mas ela não, médium, transmite cristalinamente a mensagem recebida, para que o rei possa ser advertido. E aí nós vamos perceber esse primeiro momento. Lembremos, o século XIX foi um século de luzes, é bem verdade no campo da ciência. Mas após todo o período trevoso da Idade Média, das perseguições da Inquisição, tudo que dissesse respeito ao mundo material era contestado, era negado. Então coube a jovens, a meninas mesmo, simples, algumas delas simplórias até, desvendar para criaturas letradas, como o próprio professor Rivaio, a realidade do mundo espiritual. Coube as jovens Catherine e Margaret Fox, lá em Nova York, em Hydesville, em 1848, numa família protestante, desvendar para nós a existência do mundo espiritual e deixar que o espírito Charles Rosman,
mostrasse que havia sido assassinado naquela casa e desse a sua história e contasse a sua história. É claro que numa sociedade descasada de valores da alma, foi muito difícil aquelas crianças crescerem de uma forma equilibrada, e as irmãs Fox fracassaram, mercadejaram com a mediunidade, mas as portas, as janelas para o mundo espiritual já estavam abertas. E quando veio finalmente o momento da codificação, quando o professor Rivaio foi convocado a cooperar com os benfeitores espirituais, ele precisou de médiums. E aí foi encontrar onde? Nas meninas Bodin, duas pré-adolescentes. Em Céline Jaffé, uma jovem adolescente que transmitiu várias comunicações importantes que constam do Livro dos Espíritos, a obra mais fundamental da nossa codificação, da doutrina espírita. Como elas cooperaram, e aí era surpreendente para o professor Rivaio, porque Amélie Boudet era uma exceção, era uma intelectual ativa na sociedade. Sua voz era ouvida pelos homens porque eles aprenderam a respeitá-la. Mas a mulher do tempo do professor Rivaio era treinada para ser dona de casa e mãe, simplesmente. Era preparada para bordar, para cozinhar, mas não para tratar de filosofia. E repentinamente Rivaio se vê surpreendido, porque aquelas meninas que estavam a bordar almofadas até pouco tempo atrás começaram a receber mensagens de Fénelon, de Sócrates, de Platão, trazer informações de Galileu. Quantas informações de sábios desencarnados foram trazidas por meninas? Porque elas eram facilmente conduzidas pelos amigos espirituais, tinham essa faculdade pujante. E quando houve necessidade de provar a imortalidade, aí a espiritualidade não convocou mais meninas simples ou simplórias, ela convocou mulheres fortes como Eusápia Paladino, uma italiana daquelas bem à la mama, que quando desafiada por um jornalista, põe-lhe o dedo em riste e diz: você está provando o que eu quero confirmar. Afinal de contas, se você foi capaz de captar um pensamento de um encarnado, como não é mais fácil captar o pensamento do desencarnado para mim? E produzia fenômenos físicos contundentes. Assim também acontece com Elizabeth Hope, a querida Madame d'Espérance, que foi investigada, cuja mediunidade foi estudada por Alexander Aksakov, porque ele percebeu que as materializações de Madame d'Espérance eram tão caracterizadas, eram tão sólidas, que até partes do corpo da médium se tornavam mais tênues, como se a energia ou a matéria do corpo delas fosse transmutada para formar o corpo aparente do espírito que se materializava. Madame d'Espérance colocou a própria saúde em risco. Certa vez, numa das sessões para experimentação, um daqueles experimentadores descrentes agarra o espírito Yolanda, e todos aqueles fluidos, toda aquela energia são devolvidas ao corpo de Madame d'Espérance, fulminando como um raio, abalando a sua saúde definitivamente a partir dali. Mas ela não se deixou abater. Ela continuava a servir, era o exemplo de médium educado, mesmo em tempos que ninguém sabia sequer o que era a educação da mediunidade, não é, gente? Não havia livros sobre isso como nós temos hoje. Não havia orientações, casas espíritas, reuniões de estudos que mostram que os médiuns não são fantoches na mão dos espíritos. E Madame d'Espérance se mantinha sempre fiel à proposta da mediunidade para servir, da mediunidade gratuita, jamais mistificando, quando não percebia a presença do espírito que queriam evocar, uma mãe chorosa procurando por um filho falecido, um filho procurando por uma mãe desencarnada, e ela não percebendo a presença dos espíritos, porque é sabido, não temos possibilidade como médiuns de forçar a comunicação de qualquer espírito que seja. É necessário que eles queiram e é necessário que nós possamos receber as comunicações dele. Madame d'Espérance dizia, transmitia a consolação: não vos aflijais, mãe. Eu não vejo aqui o teu filho, mas tenho certeza que ele é imortal. Tenho provas, várias outras, de que teu filho continua vivo, de que teu filho continua te amando. E aquelas mães que não viam os filhos materializados, que não ouviam deles uma mensagem, saíam reconfortadas, porque a doutrina hoje, principalmente hoje, século XXI, pode prescindir dos fenômenos, mas não pode prescindir do estudo. Nós não podemos abandonar as reuniões de estudos, a reflexão a respeito dos ensinos. Muita gente se deslumbra com fenômenos, mas não se esclarece. E quando nós mergulhamos a estudar, nós nos esclarecemos mesmo sem ver, mesmo sem observar. Logo depois da desencarnação do professor Rivaio, o Espiritismo passou por um outro momento desafiador. A sociedade britânica, as sociedades doutas, voltaram a questionar os fenômenos. E então convidaram Sir William Crookes, que já havia ganho 2 prêmios Nobel em sua carreira, era um físico renomado,
a provar que os fatos espíritas eram uma fraude. E olha que coisa interessante, a espiritualidade faz nesse acordo, nessa sinergia de novo, porque é exatamente isso. Quando o cientista é honesto, quando o cientista é devotado a conhecer a verdade, ele encontra as ferramentas, ele encontra os auxiliares. E a espiritualidade fez que cruzasse o caminho de Sir William Crookes, a jovem de 16 anos, Florence Cook, médium de efeitos físicos, que produzia as materializações do espírito Kate King, uma princesa indiana muito diferente até do tipo físico da jovem inglesa. E William Crookes levou os espíritos à balança, levou os espíritos aos tubos de ensaio, ao laboratório, e constatou, após longos estudos e reuniões de materialização, utilizando-se da médium Florence Cook com o espírito Kate King, que os fatos espíritos são reais. Em vez de provar que eram fraudes, ele diz: não digo que são possíveis, afirmo que os fatos espíritas são reais. Um cientista ganhador de 2 prêmios Nobel. E aí nós imaginamos aquelas criaturas descrentes que hoje, não existem provas científicas do espiritismo, da sobrevivência da alma. É porque vocês não estudam, é porque vocês não vão aos anais da ciência, porque William Crookes estudou e ele constatou que os fatos espíritas são reais. Aqueles de nós que queremos aprender, não podemos negar o passado. Não podemos fechar os olhos e querer que os espíritos venham ensinar tudo de novo. Não, eles não farão isso conosco. E aí é interessante nós percebermos, porque essas situações, essas comprovações, elas foram surgindo, elas foram sendo colocadas, e sempre o elemento feminino mantendo-se fiel, colaborador, como aconteceu no Brasil, na mesma época em que os fenômenos de materialização, em que as criaturas precisavam ser impressionadas pelos sentidos, surge lá no Pará, Dona Ana Prado, médium de efeitos físicos, através da qual os espíritos conseguiam moldar moldes em cera, em parafina derretida. E o espírito materializado conseguia colocar a sua mão naquela parafina, o que um humano não faria. E ela se sujeitou a todos os tipos de investigação. Ela se colocou à disposição de todos os pesquisadores que a quisessem estudar, inclusive para que evitassem fraudes. Para evitar acusações de fraudes, ela foi colocada em jaulas como um verdadeiro animal, em que mal conseguia levantar o pescoço, mas serviu, mas cooperou, e junto com o seu esposo permitiu que muitas pessoas se convencessem da realidade dos fenômenos espíritas, garantindo também que nós, aqui nas terras brasileiras, tivéssemos contato com a mensagem da codificação, tão logo ela chegasse, tivéssemos os fenômenos mediúnicos, mas não só isso. Não apenas isso. Da mesma maneira como na Europa, como em outros países, nós tivemos mulheres memoráveis auxiliando a codificação. No Brasil nós vamos destacar uma que não foi auxiliar, que foi exatamente o grande motor do serviço assistencial espírita. Meus irmãos queridos, se hoje nós falamos em serviço assistencial à luz da doutrina espírita, nós não podemos nos esquecer de Anália Emília Franco, nascida em 1856, apenas um ano antes do Livro dos Espíritos vir à luz. Essa trabalhadora do bem, reconhecendo como educadora que era, que as leis de igualdade deveriam ser vivenciadas, e ao seu tempo em que se buscava romper com outro tipo de segregação, com outro tipo de preconceito que assustadoramente volta à baila no século XXI, que é o preconceito racial, que são as discriminações, e a escravidão estava a falir no século XIX. E Anália Franco começa a ver as ruas do nosso país cheias de crianças abandonadas, frutos do ventre livre, porque as escravas tinham que mandar seus filhos embora, já que eles não podiam ser escravizados também, quando foi colocada essa lei. E aí aquela falange de crianças abandonadas, prontas para serem marginalizadas. E então a benfeitora entende que deveria educá-los. Assim como Jesus propõe o conhecimento que liberta, o conhecimento que eleva, hoje, mais uma vez, a educação é o grande instrumento para eliminar desigualdades, meus amigos. É por isso que a educação tem que ser acessível a todos. É por isso que cada um de nós, brasileiro, brasileira, precisamos valorizar a educação pública, estar atentos às escolas públicas do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Enquanto tantas criaturas falam mal das nossas universidades públicas, elas estão aí hoje
preparando, trabalhando, fazendo conquistas para combater essa doença que nos colocou todos em isolamento social, buscando nos reinventar para continuar levando aos nossos alunos o ensino e a educação de qualidade. Não percamos de vista, quem nega a educação nega o progresso. E Anália Franco foi destas, que não aceitou de maneira nenhuma negar-se a educar. Certa vez, querendo reunir os seus alunos numa escola, ela tentou alugar uma casa de fazenda. E a proprietária, muito preconceituosa, disse: eu deixo você usar de graça, mas as crianças negras não poderão assistir aula junto com as crianças brancas. E ela disse: não, os meus filhos vão assistir aula com todas essas crianças, porque só quando nós unimos, só quando as diferenças desaparecem, só quando crianças que parecem distintas se sentem iguais, é que acabam os preconceitos. Enquanto nós segregarmos, enquanto nós inventarmos situações especiais, nós acirraremos os preconceitos. E ela não aceitou, pagava um aluguel pesado, mas conquistou. E à frente do próprio esposo, era ela quem negociava com os governantes, era ela quem buscava financiamento para suas atividades. Ao final da sua jornada, porque vitimada pela gripe espanhola, outra pandemia que graçou na Terra no século XX, mais ou menos por esta mesma época, Anália Franco desencarna em abril de 1919, no dia 15 de abril, mas deixa uma obra memorável, não apenas no estado de São Paulo, onde ela viveu. Ela nasceu em Resende, aqui no Rio de Janeiro, mas viveu a maior parte da sua vida no estado de São Paulo. Anália Franco nos legou uma vida inteira de trabalhos. E olha só que coisa interessante, 71 escolas, 2 albergues para abrigar desamparados, uma colônia de reparação, de refazimento, de reeducação de jovens, mulheres, 23 asilos para crianças, bandas de música, porque ela entendia que através da arte, que através da cultura, nós também seríamos capazes de libertar as mentes das criaturas, grupos de teatro e tantas outras obras. Se hoje o movimento espírita tem um serviço assistencial que não visa fazer apenas assistencialismo, com certeza nós devemos ter a tutela de Dona Anália Franco. Todas as vezes que uma organização espírita deixa de fazer apenas assistencialismo, de distribuir cestas básicas na porta do centro e começa a fazer oficinas, a fazer aulas de reforços para as crianças, a preparar as mães, a educar os pais para que eles sejam provedores deles mesmos, para que eles não fiquem dependentes da assistência que a Casa Espírita oferece, estas instituições estão a se transformar em verdadeiros núcleos Anália Franco. E com certeza a benfeitora deve estar ali ao lado deles. Deve estar nos assistindo, deve estar nos envolvendo. Porque é exatamente este o caminho. Anália Franco é, dessas mulheres espíritas, um marco para nós. Aquele que nós devemos reconhecer com imenso carinho, trabalhadora do serviço assistencial, a grande patronesse da prática do bem, da caridade à luz da doutrina espírita, meus irmãos. Porque é exatamente isto que essa irmã representa para nós. O exemplo da caridade. E no campo da mediunidade no Brasil, quantas mulheres memoráveis, quantas irmãs merecem ser lembradas. Não nos esqueçamos. O Brasil era um país tão pouco letrado no século XIX. Aqueles que tinham acesso à leitura, aqueles que tinham acesso às obras da codificação tinham que ser educados por famílias muito abastadas, porque tinham que ler em francês, não havia livros em português. As traduções foram chegando depois, já por volta de 1880 e alguma coisa. Quando Bezerra de Menezes teve contato com o Livro dos Espíritos, ele teve condições de aprender a doutrina porque ele era um médico. Mas a grande maioria das criaturas não tinha condições de entender aquela obra filosófica tão densa. Então a espiritualidade convoca Zilda Gama, uma trabalhadora da mediunidade, que através do seu contato com o espírito Victor Hugo, um escritor francês, começa a psicografar romances. E é bem isso que educa brasileiro, né? O povo gosta de aprender às vezes vendo novela, embora as novelas hoje não tragam mais tanto conteúdo quanto deveriam trazer, tanta informação quanto poderiam trazer. Mais deseducam do que educam, mas um bom romance espírita, uma obra literária de qualidade, estas sim trazem informações. E foi a partir dali, trazendo essas ideias, que foi instigando as criaturas mais simples a continuarem lendo. Mas espera aí, existe a reencarnação? Onde é que eu vou encontrar isso? E lá no Livro dos Espíritos, mas através dos romances psicografados por Zilda Gama, é que nós conseguimos fazer popularização da doutrina espírita no nosso país.
E se nós vamos lembrar uma médium do século XX, não podemos negligenciar o trabalho ingente, incansável de tia Ivone do Amaral Pereira. Que trabalhadora, que mulher memorável, uma vida inteira dedicada à doutrina espírita, nascida em 1900, quase foi sepultada viva, porque como médium muito portentosa, ela era dada aqueles fenômenos de letargia, em que ficava aparentemente morta, e ainda bebezinha, foi suposta morta e ia ser enterrada, e se a mãe, que não acreditava que ela havia morrido, não tivesse feito fervorosas preces atraindo de volta o espírito para ligar-se ao corpo, ela teria mesmo sido sepultada viva. E em vários momentos, muitas das suas obras eram recebidas na espiritualidade, e depois ela as psicografava durante esses fenômenos letárgicos. E olha que coisa interessante, várias obras dedicadas a trabalhadora da mediunidade, assim como Madame d'Espérance foi para a Europa. O exemplo de médium educada quando não se falava em educação da mediunidade, tia Ivone Pereira é para o Brasil o exemplo de educação da mediunidade, quando não se sabia ainda que os médiuns podiam ser educados. Ela jamais se permitiu deixar de estudar. Há uma contagem muito interessante atribuída a ela. Nós espíritas às vezes somos preguiçosos, às vezes somos negligentes. Hoje eu estou com preguiça, eu trabalhei o dia inteiro, não vou ler não. Mas tia Ivone fez uma contagem interessante, isso lá pelas voltas da década de 70 do século passado. Ela juntou todas as obras da codificação publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Contou da primeira página do Livro dos Espíritos à última página do livro A Gênese. Somou todas essas páginas e dividiu por 365. E é interessante porque ela constatou o seguinte: se nós estudássemos 6 páginas de obras da codificação por dia, em um ano nós teríamos estudado a codificação inteira. E Ivone do Amaral Pereira passou a existência inteira estudando a codificação, se dedicando a compreender Kardec. E por isso mesmo a sua obra psicográfica, e por isso mesmo os livros da sua própria lavra são tão importantes, são tão significativos. Recordações da mediunidade, Devassando o Invisível, obras psicografadas por Bezerra de Menezes como Dramas da Obsessão, e o marco para nós no combate à chaga do suicídio, o livro Memórias de um Suicida. Aqueles que estudam essa obra, e hoje aqueles que são mais preguiçosos não precisam nem estudar, né, gente? Está em capítulos, em audionovela, no YouTube. Maravilhosa obra, bem detalhada e bem fiel ao livro, em vários capítulos, é claro. E quem estuda o livro Memórias de um Suicida sabe por quê, sabe como agir, sabe como evitar esse mal. Dedicou uma existência inteira e a solidão afetiva foi a marca da sua existência. Ela, antiga suicida de outras existências, passou aquela existência se privando de estar com entes queridos, com o grande afeto da sua vida reencarnado, mesmo quando ele veio visitá-la no Brasil, porque havia renascido na Polônia, ela não pôde ter com ele por recomendação da espiritualidade, e passaram a existência distanciados, passaram a existência separados, vindo a se reencontrar provavelmente só no mundo espiritual, quando tia Ivone nos deixou em 1984. Mas hoje nós lembramos com carinho esta criatura tão querida, minha querida tia Ivone, o nosso preito de gratidão, o nosso mais sincero obrigado por tanta dedicação à doutrina espírita, por trabalho tão sério, tão sincero. Das primeiras obras que estudei sobre mediunidade foi o livro Devassando o Invisível. Das obras de tia Ivone Pereira já lhe estudei quase todas. E os romances que ela recebeu do Espírito Charles, que são relatos também de existências anteriores dela, começando desde a noite de São Bartolomeu, lá no massacre dos huguenotes, até os momentos em que André de Guzmán comete suicídio, vindo a agravar ainda mais o seu processo reencarnatório, as dificuldades e as dores da encarnação seguinte. Mas ali estão relatos que atestam para nós os cuidados que nós precisamos ter, a cautela, e tudo isso à custa de muita perseguição, de muito abandono, de muita incompreensão. Não imaginemos, meus amigos, que a mediunidade nos isente de incompreensões. Ao contrário, não que nós devamos assumir aquela posição equivocada de eu sou médium, então eu reencarnei para sofrer. Não, nenhum de nós reencarnou para sofrer. Mas médiuns homens ou médiuns mulheres, não importa.
nós seremos sempre desafiados a ser fiéis à doutrina espírita, a ser fiéis à proposta da mediunidade com Jesus, o trabalho mediúnico a serviço do bem e exclusivamente do bem, como diz Emmanuel, pela palavra de Chico Xavier. E ao nos referirmos às trabalhadoras do movimento espírita, nós não poderíamos deixar, porque se nós estamos aqui hoje, falando sobre o elemento feminino, sobre a contribuição da mulher na dimensão espírita. Quantas casas espíritas hoje são tocadas, são dirigidas por mulheres? Quando elas assumem a presidência, que dinamismo! Quando elas assumem cargos na diretoria, como as casas florescem? Não que nós homens não sejamos capazes, mas é que de vez em quando nós somos meio preguiçosos, meio mandões, acostumados ou mal acostumados a em casa esperar que a mãe nos dê tudo na mão. Como dirigentes, às vezes, ficamos esperando que os outros façam. E a mulher vai lá e faz. E a presidente do centro vai lá e faz, e realiza. E a dirigente da evangelização vai lá e organiza os grupos e faz os seminários. E faz com que o movimento espírita siga adiante. Temos criaturas tão queridas, tão amadas, lembradas hoje com carinho na nossa Zona da Mata Mineira. A minha querida Zona da Mata Mineira. Só não nasci lá, gente. Mas a alma desse ser que aqui está tem esse lastro com Minas, tem esse contato com Minas. Só estou aqui a falar sobre esse assunto porque conheci uma mulher memorável, que me apresentou outra mulher memorável, Irtes Terezinha de Andrade, lá da cidade de Ubá, na Zona da Mata de Minas, que percebendo da educação, assim como a Anália Franco, a possibilidade de libertar crianças e famílias da pobreza, estabelece na sua região a proposta da evangelização, do contato com Jesus, desde a mais tenra idade. E aí organiza creche, serviços de assistência, um lactário, para garantir que viesse, junto com o alimento espiritual, também o alimento para o corpo físico. E dedicou-se à existência inteira, às vezes corroídas, sentindo dores atrozes, mas colocando as suas colaboradoras, aquela falange de irmãs que juntaram esforços com ela para realizar a tarefa da evangelização na sua cidade querida de Ubá. E lembramos que nós conhecemos Irtes Terezinha de Andrade pelas histórias que nos contou Elizabeth Montenari, a nossa querida Elizabeth Montenari, lá de Leopoldina, na Zona da Mata Mineira também. E ela era nosso anjo de cadeira de rodas, porque teve paralisia infantil aos 2 anos, mas conseguia numa cadeira de rodas ou com suas muletas e bengalas viajar o Brasil inteiro, divulgar a mensagem de Jesus, divulgar a mensagem da doutrina espírita. Organizou o 2º grande encontro de jovens espíritas durante o Carnaval no Brasil. Logo após a nossa Comerge aqui no Rio de Janeiro, surge no ano seguinte a COGEL em Leopoldina, que existe até hoje e que agrega jovens e que se multiplicou em tantos outros eventos em cidades ali da região que ocorrem até em períodos diferentes do Carnaval. E ela então falava, como nós a conhecemos, no dia 9 de março de 1989, há 31 anos. Ela veio falar exatamente sobre a mulher no Evangelho. E nós hoje falamos sobre a mulher na dimensão espírita como uma homenagem à nossa querida Elizabeth. Porque a amamos profundamente. Porque nos estimulou profundamente a estudar mais a doutrina. Quando nos conhecemos, nós éramos ainda tão jovens, tão inexperientes. E ela, já mais madura, vigorosa trabalhadora do bem, nos mostrou um caminho a seguir. E o caminho que nós adotamos até hoje. Querida Elizabeth, assim como homenageamos a tia Ivone Pereira, nós também te homenageamos e a tua cidade nesse instante. Por gratidão nós aqui estamos, por alegria de servir com Jesus com tantas mulheres memoráveis. Hoje as dirigentes do movimento espírita no Rio de Janeiro estão aí a nos estimular, a nos inspirar a seguir. Beijo, querida Darcy, porque com você nós aprendemos tanto. Nossa tarefa conjunta no canal do YouTube com Família em Foco ainda vai ser retomada. Nós teremos muito a trazer e nós sempre teremos muito a aprender com você, minha amiga querida. Não imaginemos que nós poderemos fazer crescer o movimento espírita se nós não tivermos mulheres assim memoráveis, trabalhadoras como estas que aqui citamos. E nós poderíamos passar o resto do tempo desta palestra citando irmãs em outras regiões, no Nordeste, no Sul do país, como educadoras, evangelizadoras, porque é exatamente a educação que liberta. E a mulher espírita foi chamada a ser educadora da sociedade. A mulher espírita foi chamada a colocar mãos à obra, porque elas têm o contato na evangelização com os pequeninos.
e podem nos ajudar a formar uma nova mentalidade. Passaríamos a noite, a tarde inteira aqui a falar de mulheres memoráveis, mas todas elas têm por inspiração uma mulher memorável do Evangelho. Alguém que nós também reconhecemos e que nos é apresentada no livro Memórias de um Suicida como a grande gestora do trabalho de socorro aos suicidas hoje na Terra, Maria de Nazaré, a amorosa mãe de Jesus, Espírito superior, porque imaginemos bem, gente, Jesus, o Espírito mais elevado que a Terra conhece, o nosso modelo e o nosso guia, jamais escolheria para serem seus pais biológicos espíritos que fossem atrasados. Maria de Nazaré e José eram criaturas elevadas também, tiveram a compreensão da missão do seu filho biológico e a partir de então ajudaram-no a alçar os seus voos, a realizar a sua tarefa missionária. Mas Maria, que aprendia com o filho, porque ela era uma aprendiz do Mestre, quando da anunciação da vinda do Mestre, ela diz, faça-se na serva à vontade do Senhor. Ela mesma já reconhece a sua posição hierárquica em relação ao Espírito que lhe seria concedido como filho. E olha que coisa interessante, e olha que coisa apaixonante. A Mãe Santíssima, como Bezerra costumava se referenciar a ela, aprende com Jesus essas novas diretrizes de amar. O amor diferente, o amor que não segregava, o amor que acolhia o publicano, o amor que acolhia as prostitutas, o amor que falava à multidão faminta, que pousava na casa de um pescador e que entrava na casa das pessoas ricas, levando a mesma mensagem simples. A tudo isto Maria acompanhava. Achava grandioso, seu coração maternal vibrava a cada conquista, a cada fenômeno realizado pelo seu filho. Cada vez que alguém falava ou elogiava a figura de Jesus, seu coração maternal se enchia de júbilo. Mas vieram aqueles momentos horríveis da incompreensão, das intrigas políticas, da prevalência da treva sobre a luz. E o Mestre foi crucificado. E quando todos o abandonaram, apenas 3 criaturas tiveram amor suficiente para estar junto com Jesus até o seu momento extremo no corpo físico. 3 símbolos para nós. Um deles era João, o jovem, o adolescente discípulo, que diferente dos outros adultos, não fugiu espaforido, foi estar aos pés da cruz olhando para o Mestre até o seu momento derradeiro. Era aquele que conseguia pousar a cabeça sobre o peito do Mestre. Também vamos encontrar junto do Mestre a figura amorosa de Maria de Magdala, a que foi resgatada das sombras de si mesma, dos seus equívocos e seus deslizes morais pelo amor de Jesus. E ela o amava como jamais encontrou nenhum outro amor em sua existência. E lógico, vamos encontrar aos pés da cruz o amor maternal incondicional de Maria de Nazaré. Ah, Maria de Nazaré! E ela observava aquilo tudo e lamentava, como é possível, meu filho, não te compreenderam, meu filho, meu filho. E ao perceber do alto da cruz que a sua mãe estava com o coração em frangalhos, com a alma oprimida de dor por não entender como a sociedade que lhe havia auxiliado tanto, como aqueles que lhe havia beneficiado tanto agora o traíam vergonhosamente daquele jeito, o Mestre olha para ela e diz, mulher, por que choras? E ela diz, meu filho, o que fizeram contigo? E ele diz, olha aí ao teu lado teu filho. E olha para João e diz, filho, eis aí a tua mãe. E assim Jesus une em Maria de Nazaré e João a todos nós. Ela, como mãe generosa, abraça a humanidade inteira. Hoje, nesse período de distanciamento, nós, no Centro Espírita Paulo de Tarso, adotamos a sistemática de todos os dias fazer aquela carona do bem, como nós costumamos dizer. Pegamos carona com os nossos irmãos católicos que têm o hábito de orar às 18 horas, com tantos outros companheiros espíritas que entendem que quando massas e massas humanas ligam seu pensamento a essa imagem gentil de Maria de Nazaré, a essa mulher amorosa, que se viu de repente abandonada, lá nas cidades onde ela estava, porque as pessoas queriam fruir a fama de Jesus, mas quando Jesus foi crucificado, condenado como criminoso, todos debandaram. As cidades se esvaziavam, já não falavam mais da mensagem do Mestre, tinham vergonha dele. E Maria começou a perceber então que até os próprios parentes se distanciavam dela. Hoje nós oramos, pedimos a proteção de Maria,
Mas naquele tempo era Maria quem precisava de proteção, do carinho, do aconchego de alguém. Até que alguns anos depois, já não mais um menino, já não mais uma criança, mas um homem feito, toca-lhe o ombro e diz: mãe, venho buscar-te para estar comigo. Era João, cumprindo aquela promessa íntima feita por Jesus de cuidar da sua mãe. E ele a leva para Éfeso. E a Mãe Santíssima se torna a luz de Éfeso. A mensageira de Jesus montaram uma casinha simples para ela à beira do mar. E enquanto João trabalhava na divulgação da mensagem, Maria recebia os viajantes, os sofredores, os enfermos. Quantos batiam à porta da casa da Santíssima? Porque era assim que ela era chamada e conhecida. Como nos relata Humberto de Campos no livro Boa Nova. E na casa da Santíssima as pessoas encontravam consolação. Na casa da Santíssima Maria de Nazaré, as pessoas encontravam a mensagem de Jesus contada pelo coração maternal, com um tom de sentimentos que poucos conseguiriam relatar. Certa vez, um homem abatido em todos os aspectos da sua vida, na saúde, na fortuna, na família, procura Maria desesperado. Queixa-se de todas as dores, de todos os penares. E ela lhe afaga os cabelos já desgrenhados, no corpo carcomido pela enfermidade, e diz: tem paciência, meu filho. Isto também passa. Só o amor com Jesus é que permanece para sempre. E levou toda a sua existência a espalhar consolação, paz e amor. Certa vez, já velhinha, já idosa, prestes a deixar esse planeta, um mendigo bate à sua porta, pede abrigo, era noite. Diferente do que acontece nos dias atuais, principalmente no nosso Rio de Janeiro, em que as pessoas têm receio de abrir a porta de casa a um estranho que bate à noite, Maria tinha a sua casa sempre aberta aos viajores. E ela acolhe aquele mendigo desconhecido. Intimamente sentiu seu coração vibrar. Parecia alguém que ele conhecia, mas era tão descaracterizado que ela não o reconheceu. E conversaram então aquela noite. Ela falou-lhe sobre Jesus, sobre as alegrias da mensagem de seu filho e também sobre as preocupações, as imensas tristezas das perseguições que já começavam a se tornar cruéis. Vários seguidores do seu filho estavam sendo sacrificados em Roma, em outras regiões, e ela temia pelo cuidado deles. O homem então lhe traz ensinamentos também de reconforto, que aquelas criaturas estavam preparadas, que era necessário dar o testemunho, que a mensagem de Jesus não era para os sãos, mas para os enfermos. E muitos daqueles que eram sacrificados, ao buscar o Mestre daquela maneira, ao afirmar a confiança em Jesus, também resgatavam as suas dívidas. E ela, que já estava idosa, enferma, foi se sentindo cada vez mais leve, mais abatida. Passaram a madrugada conversando. Ao amanhecer, a criatura se põe de pé e diz: vou-me embora, minha mãe. E ela se espanta. Todos a chamavam de mãe, é verdade. Todos a chamavam de Mãe Santíssima. Mas aquela maneira como foi dita pareceu estranha, pareceu tão familiar. Mas voltarei para buscar-te, para que sejas comigo no meu reino, a Rainha dos Anjos. E aí aquela figura se desvanece. Era Jesus, que havia passado um tempo a confortar a sua mãe e a prepará-la para a desencarnação. Passados mais alguns dias, veio a notícia de que a Mãe Santíssima já estava nos momentos finais da sua existência. As criaturas peregrinavam para beijar-lhe a mão, para despedir-se. Até que numa noite, melhor dizendo, mais uma vez aqueles benfeitores espirituais aparecem e Maria desencarna suavemente. Seria levada para estar junto com seu filho, mas quando viajavam, quando percorriam pelos espaços a região da Palestina, Maria se recordou: os seguidores de Jesus estão sendo sacrificados no circo em Roma. Gostaria de levar a eles algum tipo de consolação, algum tipo de conforto, pede a Mãe Santíssima, e basta este pensamento para que aquela grande falange de benfeitores, de espíritos luminosos que a vieram acolher no mundo espiritual, mudasse de rumo e fosse a Roma. Chegando pelos lugarejos mais ermos, mais pobres, e ela percebeu tanta miséria, tanta dor, tanto sofrimento, e seu coração maternal pulsava dizendo: devo deixar-lhes algum legado. Jesus havia deixado aos humanos a prece, como um caminho para nós nos unirmos a Deus. O que ela poderia fazer?
Quando chegaram às prisões do circo, havia tantos que seriam sacrificados no dia seguinte, entregues às feras, queimados como tochas, estripados pelos gladiadores. E ela então se aproxima de uma outra jovem, uma menina esquálida que ardia em febre, que tiritava de medo, e a envolve com sua vibração maternal, e lhe transmite a sua energia, o seu vigor, a capacidade de amar e de servir que Maria de Nazaré tem. E aos condutos mediúnicos daquela jovem diz: canta, minha filha. E a jovem se ergue, estimulada por aquela energia, e canta hinos de louvores a Jesus, contagiando seus irmãos de prisão, fazendo com que eles também cantassem. E Humberto de Campos termina a história, o capítulo 30 do livro Boa Nova de Maria de Nazaré, a nos dizer que hoje, em todas as fileiras do cristianismo, quando nós recorremos às canções, quando nós recorremos à música para sintonizar com Jesus, para elevar-nos ao plano espiritual superior, nós estamos fazendo uso dos recursos que Maria de Nazaré nos legou. E assim, meus irmãos, ao nos aproximarmos deste momento de encerramento desta tarefa, como é bom abraçar a todos. Abracemos as nossas mães, agradeçamos a elas, estejam encarnadas ou não, pela oportunidade que nos foi concedida de estar aqui. Agradeçamos as trabalhadoras, as nossas queridas irmãs das diretorias de casas espíritas, do serviço da evangelização, do serviço assistencial, das costurinhas que existem em tantos outros lugares, que fazem enxovais, que distribuem para as gestantes, que educam mulheres e almas femininas que também se encontram em corpos masculinos, que buscam nessa verticalidade do amor cooperar com Jesus. Amemos e igualemos as mulheres em todas as instâncias da sociedade. Elas merecem o nosso amor, elas merecem o nosso respeito. E se hoje a nossa doutrina é forte, se hoje a nossa doutrina é pujante, se hoje as nossas instituições espíritas conseguem realizar o trabalho que realizam, como os nossos corações são gratos e devedores a essas mulheres maravilhosas que nos trazem ensinamentos de amor e de paz. Muita paz a todos, meus irmãos, e que possamos nos encontrar ainda muitas vezes em tarefas com Jesus. Que o amor de Maria de Nazaré se estenda sobre todos nós, que nos aproxime do seu Filho Jesus, e que nós possamos encontrar nesses dois seres, na lembrança amorosa de tantas mulheres que já passaram pelas nossas vidas e que nos encantam na tarefa com Jesus, a alegria de servir com o nosso Mestre. Muita paz a todos e muito obrigado.